Na pessoa moita na combo na cruz Cristo. Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelas outras metas vamos moita na igreja. E também estou a transmitir saudações à igreja. O tipo frère Cristovão. Que veio do irmão Cristóvão. Frère Samuel Ntsumbu. Irmão Samuel Ntsumbu. Frère Jimmy. Irmão Jimmy. A união se vai pensar igreja vamos moita na combo de Cristo. Todos eles saudaram a igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tozane sengope, tozane conhecer Tanzambe. Nós estamos alegres e gratos a Deus A união só ele gostar bisu. por tudo que Ele faz por nós. A sua presença, a frère Nabisandrat. Devemos a presença do nosso irmão Andrade. Zala aqui na coisa tretement andar. Ele que estava sob tratamento em casa. Zamba sungie susa da presença na bisu. E Deus ajudou e Ele está aqui presente conosco. Vamos ancora começar. Que o nome do Senhor seja louvado. Sans plus tarder, tu côté l'imam. Sem mais tardar, levantemos Dans la écriture. para lermos as Escrituras. Joël chapitre 1, Joel capítulo 1, verset 4. Joel 1, 4. Frère Botana. O irmão poderá ler. E nós lemos: o que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. O que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. O que deixou a locusta, o pulgão a devorou. C'est qu'à laisser les gazabes, la souterraine l'a dévoré. C'est qu'à laisser la souterraine, les gélèques l'a dévoré. Et c'est qu'à laisser les gélèques, les asiles l'a dévoré. Joël 2, Joel capítulo 2, verset 23 jusqu'à 26. versículo 23 até 25. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous, car l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie de son temps, et vous enverra la pluie de la première de l'arrière-saison, comme autrefois. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês e a temporã e a serôdia. Les heures se rempliront de bleu, et les cuves égorgeront de mou et d'huile. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, l'asile et la gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. E restituir-vos-ei os anos que devoraram o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Vous mangerez, vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Il aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. E comereis abundantemente e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo jamais será envergonhado. Seigneur, merci pour la grâce. Obrigado, Senhor, por essa graça. Le temps qui écriture. Lemos as Escrituras, Yakayomoko limborango, venha Seigneur. tu próprio para interpretá-la. Oyendengi tozali nzambe. Viemos do jeito que somos, Deus Todo-Poderoso. Saba imperfection peut pas défaire mon Perdoa nossos defeitos e imperfeições. Nos vê debaixo do teu sangue. Ambora, Seigneur. Abençoe, Senhor, Nosso tukoyo karisca oyo. tudo que ouviremos aqui que é da tua palavra. Seigneur, benir peuple na yo. Que o Senhor abençoe o seu povo. Akora minoko zoroba. Unja as bocas que estão a falar Akora matoi koyo e os kasi. ouvidos que ouvirão, Senhor. Eriba malade. Cura os doentes, Nosso leba frigio. console os aflitos. Nosso pono rukumu na yo. Tudo pela tua glória. Akombora Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Kovanda. Podemos sentar Eu continuo a écrire no susu. e continuaremos contra as Escrituras. Dieu voulant, le long de nazo sisa prédication. Hoje eu vou terminar a pregação. Ya nazo prema. Eu vou descansar. Pour mater ici la gâté. Porque a pregação, na verdade, não termina. Nago continue de vai todos assu un mois sur to prédication dengue zamba utam sabison. Nós podemos até pegar um mês e saber como é que Deus nos conduzirá. Comme prédication ici la route, Mas como a pregação não termina, le long na sisa. hoje eu vou Nazo parar. wa po na pesa nzela suna se dizem susu. Vou parar aqui para dar também lugar a um outro servo. Je parlais dans une façon de grosso modo, Vou falar em pormenores, en grosso modo, detalhes e pormenores sur la restitution. sobre a restituição.
Allons dans les Juges. Vamos ao livro de Juízes. Juges chapitre 16, Juízes capítulo 16. verset 10 jusqu'à 16. Juízes 16, 10 a 17. 10 jusqu'à 21. De 10 até 21. Para botar na português, a Então, cada um vai acompanhar na sua própria Bíblia. Bíblia aí, Muco. O irmão é que vai ler. Juízes 16, do versículo 10 até 21. Nós lemos? Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora em que poderias ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava em recâmara interior. Então as quebrou dos seus braços como um fio e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos meus cabelos da minha cabeça com fios de tear e os prenderes com uma estaca. E ela as fixou como uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele então se despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas e juntamente com os fios de tear. Então ela lhe disse: como dirás que tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E abriu-lhe o coração e disse-lhe: nunca passou lâmina pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspada, então ir-se-ia de mim a minha força, e eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora ele me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele então a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écriture de sa parole. Senhor, acrescente bênçãos à leitura da sua palavra. La restitution de l'arbre de l'épouse. A restituição da árvore esposa. Nous parlons sur la phase de rétablissement. Estamos a falar sobre a fase da restauração. Il y a 4 démons destructeurs. Houve 4 demônios destruidores. 4 insetos que vieram devorar a árvore. Nzete, c'est l'église. A árvore é a igreja. E aqui na 4 fases. Veio em 4 fases. Mas Nzamba tinda aqui pessoas. E Deus também mandou os seus mensageiros para que restaurassem a árvore esposa. Ele também mandou 4 mensagens. Je vais lire l'homme de Dieu, frère Branham. Vou ler o homem de Deus, irmão Branham. Dans cette brochure, la restitution. Nessa brochura da restauração. Parágrafo 313. Parágrafo 313. Comprenez-vous cela? Será que vocês entendem isso? Je restaurarei. Eu restaurarei.
Comment il va-t-il restaurer cela? Como é que ele então vai restaurar isso? Par 4 messagers de la mort, Por 4 mensageiros da morte il a été détruit. que foi destruído. Alors 4 messagers de la vie Então 4 mensageiros da vida restaureront cela. restaurarão isso. Qui fit le premier? Então quem foi o primeiro? Martin Luther, Foi o Martinho Lutero, avec la justification. com a justificação. Qui fit le deuxième? Quem foi o segundo? John Wesley, Foi o John Wesley, avec la com a sanctification. santificação. Qui était le E troisième? quem foi o terceiro? La Pentecôte, O Pentecostes, avec la restauration des dons. com a restauração dos dons. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo, les baptêmes du Saint-Esprit. o batismo do Espírito Santo. Qui était le quatrième? Quem era o quarto? La parole. É a palavra. Quoi? La parole. Qual a palavra? Je crois nous comprenons. Acho que nós entendemos. Nous ne parlons pas sur les 4 âges et les 7 âges de l'Église. Nós estamos a falar sobre as 7 eras da igreja, Et nous parlons sur la restriction de l'arbre de l'épouse. mas falamos sobre a restituição da árvore esposa. Frère, Irmãos, Dieu restaure son arbre. Deus restaura a sua árvore Par les 4 messagers. por 4 mensageiros. Le Luther est venu Lutero veio avec la justification. com a justificação. Wesley est venu avec la sanctification. Wesley veio com a santificação. L'âge Pentecôte est venu E a era Pentecoste veio avec la restauration des dons. com a restauração dos dons. Você pode dizer que aí não tem a era Pentecostes. Nous sommes maintenant à l'âge de l'épouse. Agora estamos na era da esposa. L'épouse, la parole. A esposa, a palavra. Notre âge, A nossa era c'est le dernier âge. é a última C'est le era. 7e âge de É a l'église. 7ª era da igreja. Le 7e âge de l'église Nessa 7ª era da igreja a des phases. tem 2 fases. A commencer Começou par les mouvements pentecôtistes. pelo movimento pentecostal. Vous connaissez l'histoire. Vocês conhecem a história. Depuis 1906, Desde 1906 il y a eu la fusion du houve o Saint-Esprit. derramamento do Espírito Santo. Là-bas en Amérique, Lá nos Estados Unidos, à Los Angeles, em Los Angeles, dans la rue Azusa. lá na rua Azusa. Et pronto, que Saint-Esprit va donc quitter aqui na É lá igreja. onde os dons desceram na igreja. Frère, Irmão, ça c'est les 4 phases essas aqui são então as 4 fases de restaurer l'arbre. da restauração da árvore. Vous voyez si l'église a bien commencé. Tá vendo que a igreja aqui começou bem. Le Tanguy, na Juge, chapitre 16. Lemos em Juízes 16. Na Juge, quando Tanguy, histoire de Samson. Em Juízes lemos então a história de Sansão. Samson, Sansão, Babota qui est avec un objectif. ele foi nascido com um objetivo. Il est né, Ele nasceu, il est suscité ele foi lançado, pour levantado un but, para um objetivo, pour venger para vingar-se contre les Philistins, contra os filisteus, les ennemis du peuple de Dieu. os inimigos do povo de Deus. Regardez, Observe, cet homme Samson, esse homem Sansão, il est né Naziréen. ele nasceu nazireu, Depuis la vente de sa mère, desde o ventre da sua mãe, banda bote mari pour maman na ye, desde o ventre da sua mãe, Samson azalaki Naziréen. Sansão era nazireu. Naziréen Yoruba, Nazireu significa consacré à l'éternel. consagrado ao Senhor. Si nous sommes des Se chrétiens, somos cristãos, si nous sommes des croyants, se somos des crentes, chrétiens, des se chrétiens, somos cristãos e cristãs, nous devons être consacrés à temos que l'éternel. ser consagrados ao Senhor. C'est pourquoi nous disons, Por isso que nós dizemos à nos sœurs, às nossas irmãs, gardez vos cheveux naturels. guardem os vossos cabelos naturais. Oui, frère. Sim, irmão. Comme Samson. Como Sansão. Samson botamaki, Sansão na basuki na ye, nasceu com seu cabelo, ndenge botamaki, como ele foi nascido, basuki na ye, com seu cabelo, mutu gilete. e a lâmina, a navalha, Kwa kokota tena mutu ya não Samson. poderá passar então na cabeça de Sansão. Bakate basuki na ye. Que cortasse então as suas tranças. Não. Não. Wiska botamaki Naziréen. Porque ele nasceu sendo nazireu. Esekele ka bomba basuki na ye wana. Ele quer que conservar bem aquele seu cabelo.
Frère, Irmão, tant que Samson enquanto Sansão azalaki kobomba guardava kobatela liloba na a Nzambe, palavra de Deus, il était puissant, ele era forte. il était fort, Ele era forte. il avait la puissance de Dieu. Ele tinha o poder de Deus. Oui, mes frères, Sim, irmãos. regardez cet homme. Observe esse homem. Frère, Irmão, il n'était pas un homme à grande taille, ele não era um homem assim tão comprido. il n'était pas géant, Ele não era gigante. ou peut-être qu'il a 2 mètres, Ou talvez que tinha 2 metros. azalaki peut peser 200 mètres, E também 200 kilomètres, não pesava. 200 kilomètres. Não pesava também 200 quilogramas. Azalaki mutu à peu près lokola biso kama. Era um homem assim vulgar como nós. Peut-être que vous pesez une 50 ou bien 51 kilos. Talvez poderia pesar 50, 51 Une quilogramas. taille à 1 mètre, peut-être 10. E talvez com uma altura de 10 metros e 10 centímetros. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Mais nini ezalaki kosala chez O Samson, que fazia a compensação? azala na makasi, Tivesse força, azala que fort, fosse forte, azala puissance, que tivesse poder, c'est parce que é porque azala kobomba to kobatela liloba na Nzambe. é porque ele guardava a palavra de Deus. Azala kobomba mobeko na Nzambe. Ele guardava o mandamento de Deus. Un jour, Um dia, azotambola boye. ele andava, Atala brusquement, ele viu de repente, vient un lion abimeli. ele viu um leãozinho lhe aparecendo. Webi lion azani mamoko mabe. E nós sabemos que leão é um animal feroz. Frère, Irmão, devant lion soba bimili biso. e leão se nos aparecer aqui, Frère, kasi Irmão, ko wela ko sotela ba acho que até naquela cena nós vamos pular. Ko tumbwe muso ko wela fena. Talvez até essas chapas vão sair, nós vamos Lion fugir soba daqui. combien? Leão se aparecer então, Ako panza. ele vai começar a despedaçar então. Frère, Irmão, mais devant Samson, mas diante de Sansão, quand il a vu un jeune lion, quando ele viu então aquele leãozinho, Samson Sansão, abanga kite. ele não temeu. L'esprit du Seigneur O Espírito do Senhor est contacté à Samson. entrou em Sansão. Et la Bible E dit, a Bíblia diz Samson, que Sansão il a déchiré les lions. rasgou a boca do leão. Frère, a passé les lions, hein? Irmão, rasgou mesmo o leão. A passé les lions. Rasgou o leão. Dès que va passer la rapport dans le papier. Papier moi vie des attaques. A passé Como se les tivesse lions. um papel aqui. Dès que va passer la papier. Ele rasgou o leão como se fosse folha. A passé les lions, va passer la gantiaba. Rasgou ele então como se fosse despedaçar um cabrito. Frère, imagine. Irmão, imagina ainda. Un lion, Um leão, la mort. a morte, Yoko est la maboko e lion. você cair nas chagas então de leão. Un homme surpris devant les lions. Um homem surpreendido diante do leão. Frère, Irmão, il faut lion sauter les lions. uma vez que o leão te subir, Au comment on a sentir souffrance. até você não vai sentir nenhum sofrimento. Il n'y a pas de douleur. Com dores. Parce que tu ne ferais pas 30 minutes. Porque você nem sequer fará 30 minutos. Déjà, tu occupes. Já foste. Après, donc, pendant quelques Quer secondes, dizer, em alguns segundos, déjà, tu as aqui. já foste. Vous ressentez douleur du temps, là, Tá, você não sentirá-se tanta dor. mais Samson a déchiré. Mas Sansão rasgou o leão. Quelle force, Mas que força! quelle puissance. Mas que força! Cet homme, Samson, qui a fait Que esse homem Sansão tinha. un jour, E um dia, a quoi une embuscade. ele caiu em emboscada. Bakanga qui est, Ele foi preso. Nabasinga, Ele lhe amarraram então em concorrentes. Albi qui est tombé même pas Philistin. Vamos levar até os filisteus. Il y a bien ce que vous promettez que vous m'engagez. Me prometam que não vão me matar. Vous m'engagez, vous Não, vamos te m'engagez. matar, vamos te prender apenas. Bakangi, so ligo tana histoire que le tana ndago. Se você quer ler a história, vai ler em Juízes casa. 14, Juízes 15, kula tu komona Juízes histoire. 15, você verá tudo isso. Tango bakangi ye basinga. Então, quando ele matar, Bafilistin bayeli ebele. eles eram tantos. C'est amor. Eles eram bons. Ngura na biso. O nosso inimigo, Frère, irmão, basu tukaka. assustaram. Akati basinga. Ele rebentou as correntes. Lokola singa basinga merisco. Como se fosse então Lokola basinga moko batumbia mona como moto. se fosse uma linha que foi queimada. queimada e acabou de rebentar dentro dele. Tango akati basinga. Então, quando rebentou as correntes, Devant les Philistins, Samson e Sansão diante dos filisteus azui mbanga moko. pegou maxilar, Machua. pegou maxilar, Yampunda. maxilar então deu um Punda animal que baboma estava ki kalamiki te. deu um cabelo que estava preso quase morto Bandiko boma bango. e começou a matá-los. Papa ba Philistin. Começou a matar os filisteus. Et la Bible dit, A Bíblia diz il a tué 1000 Philistins. que ele matou 1000 filisteus.
Quelle force, Mas que força, quelle puissance. mas que poder. A Philistin va la Babia. Os filisteus olhavam assim, Samson yo. esse Sansão, como é que vamos apanhar então? Tu m'as morrer. Esse homem tão forte. Un jour, Um dia, aquele que tá procurando que tá a Gaza. ele foi destinado aí de Gaza, Banda va Philistin, que tá banda va Philistin. lá na faixa dos filisteus. Aquele que Philistin, aquele que tá devant moi, une femme prostituée. Ele foi então dentro de uma mulher prostituta. Atuei que Samu. Pessoas ouviram. Samson na vila, quanto essa vila? Sansão entrou na nossa cidade. Frère, na Irmão, Putuana. naquela noite, Tu mandou sabe eles biscate, começaram a fazer emboscadas, com Luca Ye, procurando ti na porta da vila. até na porta da cidade. Peut-être va comment na ye. Talvez poderiam lhe ver Tá com va pour mailler, va cangayer, va pour mailler. para que ele fosse preso e morto. Va luki qui va monier. Procuraram e não lhe acharam. Bazongi. Voltaram. Pendant la minuit, E durante a meia-noite, Samson lá que répondit. Sansão estava a dormir. Quand on dit à minuit, E quando viu que a meia-noite havia chegado, Samson la mouti. Sansão acordou Abandi au bima na ville. e começou a sair na cidade. A kuti donc barrage, Ele barrière. encontrou uma barreira naquela Só cidade. que portão e a ville, O portão da cidade, a tonga os que daí batamos que foi edificado como estava Chama fechado. como na portão a ville. Quando chegou naquele A portão, zua picoli a Ele então arrancou o tal portão Tinha mano a peca. e colocou sobre os seus ombros. Me a peca. Começou a levar sobre os Aquele seus tinha na ombros. bomba hebro ale. E colocou Qualquer até uma. dentro do monte. Aquele aí. E foi-se embora. Bala babala tongo. E acordaram de manhã, Portão eles assustam. não o portão da cidade. Samson mesmo. Sansão levava o portão. Quelle force. Mas que força! Samson será que muito mogo? Sansão era um homem, Essa aqui na puissance. um homem que tinha o poder de Deus. Os cristãos temiam a Sansão. Frère, Irmão, peut-être. talvez, Só que moi na Philistin, se o filho dos filisteus ils ont dérangé mes parents. incomodasse os pais, Tu fundo para fiz, pas Samson. vamos te queixar a Sansão. Se você é sobre dérangement, déranger ce Se soir. você mais nos Tu incomodar, fundo pas Samson. vamos te queixar a Sansão. Moi na fatiga maquele. Talvez ele ficava aí tranquilo. Samson na casa. Porque sabia que Sansão era um homem tão forte. Samson zoia. Cuidado, Sansão está vivo. E todo mundo ficava calado. Il était fort. Ele era forte, mas, Frère, irmão, mudou Samson. esse homem Sansão, Damu kaka. uma vez que Abandiko kende kotoyer mokili. começou a ir então a conquistar o mundo, Abandiko kende ko visiter basia mokili. quando então visitar as mulheres mundanas, Abandiko tika ba fille ya boga na ye. quando começou a deixar então as mulheres da sua cidade, Frère, irmão, abandiko namorar. ele começava a namorar Une femme philistine. uma mulher filisteia, Frère, irmão, nele siga makambe bandaki. é lá onde começaram os problemas. C'est la même chose avec l'église. É a mesma coisa com a igreja. Samson, Sansão, prophète o Alobi, profeta diz il ressemble à l'église. que ele assemelha-se à igreja. Samson Sansão représente l'église. representa a igreja. Je peux lire cela. Eu posso ler isso Dans l'église, na brochura intitulée l'église et sa condition. intitulada A Igreja e Sua Condição. Je suis dans le paragraphe 5. Estou no parágrafo 5. Je vais lire même le paragraphe 6 et 7. Podemos ler até o parágrafo 7. Samson ressemblait beaucoup à l'église. Sansão assemelhando-se muito com a igreja. A bien débuté. Ele começou muito bem. Il est bien parti. Ele começou muito bem. Au départ, No princípio, il fut appelé un vaillant héros. ele foi chamado como um valente herói. Et il commença à servir le Seigneur E ele começou então a servir ao Senhor, en gardant ses paroles guardando as suas palavras et en accomplissant ses commandements. e cumprindo os seus mandamentos. C'était un peu semblable à l'église. Era um pouco semelhante à igreja. Et lui aussi est parti. A igreja também começou. Est parti comme on dirait. Já também começou como se... Je saute. Estou a pular. Page 7, paragraphe 7. Parágrafo 7. Ainsi Samson E assim Sansão représente de façon bien remarquable l'église. representa de uma forma muito notável a igreja de hoje. Aujourd'hui, A igreja de hoje, lorsque l'église était à ses débuts, quando a igreja estava aí nos seus princípios, Dieu pouvait utiliser l'église. Deus poderia utilizar a igreja. Car l'église marchait diligemment selon
les commandements Porque a igreja andava diligentemente segundo os mandamentos du Seigneur. do Senhor. Elle observait toutes ces ordonnances A igreja observava todas as suas et ordenanças ses lois. e as suas leis. Elle mettait en pratique tous ces commandements. E colocava em prática todos esses mandamentos. Et Dieu était avec l'église. E Deus estava com a igreja. Mais l'église Mas a igreja allait s'être terriblement affaiblie. havia, na verdade, enfraquecido muito. Rappelez-vous, Lembrem-se, nous ne sommes pas à un pique-nique. nós não estamos num piquenique. Nous sommes sur un champ de bataille. Nós estamos num campo de batalha. Lá na igreja, tu é para sacanar. Aqui na igreja não viemos para brincar. Não é sítio para fazer brincadeiras, irmão. Ici, c'est le problème de la vie ou Aqui la mort. é questão de vida ou Tu morte. viens ici pour Se blaguer. você vem aqui para brincar, Quel est que ça t'a dans l'église? eu vou passar o meu tempo na igreja. Eu vou mostrar a minha roupa. Vou para que me veja. Irmão, minha irmã, Faites attention. cuidado. Ici, c'est le champ de bataille. Aqui é no campo de batalha. Bien des gens Muitas pessoas pensent qu'il faut devenir chrétien. pensam que uma vez que se tornaram cristãos, Ils ont fait tout ce qu'il fallait. que fizeram tudo o que deveriam fazer, Alors le problème est réglé. então o problema está encerrado Pour toujours. para sempre. Ce n'est pas comme ça. Não, não é assim. Ne vous mettez jamais cela en tête. Nunca coloque isso na tua mente. Car si je suis devenu chrétien, Porque se me tornei cristão, c'est pour combattre. é para combater. Pour combattre le bon combat de É la para foi. combater o bom combate da fé. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Au cas où sont comme on dit, Não pensa que se tornares cristão, ah, si non, ma camarade, c'est bon. que tudo está encerrado, tudo está bom. Ah, tu n'as pas bête à yo. Todas as pessoas podem te bater. vai tapoter yo. Sim, que possam começar a Vai flater te yo. parabenizar e persuadir. Jamais, Nunca, jamais. nunca e nunca. Au contraire, Pelo contrário, só que como o Cristo, quando se tornas cristão, leva que saiba, bitumbaíes como a casa. os combates agora ficam Satanás fortes. foi agora, Satanás agora virá agora combater contra você. Mais parfois, eu não estou cansado. Talvez não é isso que nós pensamos. Mais pourquoi on a eu boyer Mas porque eu somente assim, Toujours naïf. sempre O eu, problème. com esses problemas, sempre eu, que faça isso, combate. Oui, lobenga bipona bitumba. Somos chamados para o combate. Chaque mutu, Cada azala bitumba nazo bunda. tem o seu combate que na qual combate. Frère Branham, Irmão Branham, akenda ikopema. ele ia descansar. Akunda. Ele lutou. Alega kina be preuve Ele makasi. passou por grandes provas. Alega kina ba combat makasi. Passou por fortes combates. Kama longi, Quando venceu, ake opema. ele foi descansar. Frank. Irmão Frank. Frère Frank ake opema. Irmão Frank foi descansar. Ele está em Mais alega kina repouso. bitumba Mas ele também passou em fortes Até foi combates. mesmo na moça da Ao Emuco. ponto que a sua própria Moça mulher, daí aquele melaí. a sua mulher ficou contra ele. Ko combattre. Começaram a combatê-lo. Que não compensa Efron. Eu vou estragar isso. Eu vou desestabilizar o seu ministério. Frère, Irmão, vous pensez que c'est blague? você pensa que é brincadeira? Satan não quer isso na façon não. Satanás tenta nos apagar em muitas maneiras. Frère, Irmão, frère Frank. irmão Frank, Même là, frère, ya mesmo mensagem. com os irmãos da mensagem, Mingi, ba il est dit, ba il a muitos gagné. que odiaram o irmão Fica Frank, caillé. criticaram. D'ailleurs, on Aliás, l'appelait, il y a chamavam des de autres gens, a outras on pessoas l'appelait l'antichrist. que chamavam-lhe de anticristo. Quel combat? Mas que Quel frère? combate, que prova. Mais en tout cela, Mas em tudo isso, il a combattu un bon combat. ele combateu um bom combate. Ndenge toza boye. Como estamos aqui, Aza kupema. ele está a descansar. Eti bakuta na frère Branham. Já encontrou-se com o irmão Branham. Biso pe, Nós também tolanda modèle na bango. sigamos o seu modelo. Soyons leurs imitateurs. Sejamos seus imitadores. Ce n'est pas mauvais. Não é mal. Paul disait Paulo dizia aux croyants, aos crentes: soyez mes imitateurs. sede meus imitadores. Comme moi, Como eu je suis imitateur de Christ. sou imitador de Cristo. Tu imites bango. Imitemos eles. Vous avez écouté la retransmission. Ouviram a retransmissão Si les véritables témoins, sobre as verdadeiras testemunhas. ce sont des véritables témoins. Eles são verdadeiras testemunhas, Confirmés par Dieu. confirmadas por En Deus, commençant par les apôtres. começando pelos Quand ils ont reçu apóstolos, le Saint-Esprit, quando receberam o Espírito un homme et Santo, une femme homem e uma mulher, devient
que se un torna véritable uma témoin verdadeira testemunha quand il est baptisé du Saint-Esprit. quando é batizada do Espírito Sans Santo. le Saint-Esprit, Sem o Espírito il n'a Santo, pas encore été un ainda témoin. não és uma testemunha de Cristo. Oh, témoin de Jéhovah, Não, témoin de testemunha Jéhovah, de Jeová, testemunha de Jeová, témoin de Jéhovah. testemunha de Jeová. Man, témoin de Jéhovah. Receba Você então. doit témoin de Jéhovah. Estamos a dar sentinela Como sobre é que testemunha você de testemunha de Jeová. Jeová? Onde é que vocês são então testemunha de Est-ce que Jeová? dans le Saint-Esprit, Será que eles têm Espírito Santo? ils ne sont pas des témoins? Eles não são testemunhas. Les frères Franck, Irmão Frank, les frères Branham irmão Branham, sont dans le même ciel. estão hoje no mesmo Ah, lugar. ici, quand Coco. Estão no mesmo lugar. Oui. Sim. Frère Branham estava kufa aqui. Abraham, quando morreu. Ele tocava aqui. Aliás, quando foi? Na 6e dimensão, Quando foi na sexta dimensão, akutana aqui na batua age na ye. encontrou com as pessoas da sua era. Nós também, se morrermos, nós Okomona frère Frank. você verá irmão Okomona frère Frank, Branham. verás irmão Branham, Okuta aí kuna. você vai lhe encontrar lá. Bango de te bien até o Eles que nós conhecemos do nosso tempo. Alors ils ont combattu les bons combats. Então eles combateram um bom combate. L'église A igreja, rassemble, Samson rassemble la église. Sansão, assemelha-se à Qui a igreja. commencé bien A igreja que começou bem, depuis les jours de la Pentecôte. desde o dia de Pentecostes, Il a commencé bien. Começou bem. como nós seguimos Sur la restriction sobre de l'arbre de l'épouse. a restrição da Comment est-ce igreja. qu'il va dire Vimos como é que os insetos il vieram va y détruire. e vieram destruir. Destruíram a árvore. Oui, mes frères. Sim, irmão. Sommes ça, mes frères. Volta aquela imagem, irmão. Première âge de l'église, Primeira era da igreja, avec la puissance. eles tinham poder. C'était la Pentecôte, ça. Essa aqui era o Pentecostes. É a luz. C'est la Pentecôte. É o Pentecostes. C'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. Ça, Isso, vraiment, nani molile ezalaki mokie. a trevas era mesmo pouca. Premier âge de l'église. Na primeira era da igreja. Ça, Isso c'est le dogme. são os C'est le dogmas. nicolaïsme. É o Au nicolaísmo. fur et à mesure, À medida l'église a que a kokende. igreja ia andando, Molili pezokota. as trevas também entravam. E a luz também se apagava. Subarango, Até no seu fim, troisième âge, na terceira era, l'église a sali mariage a avec igreja la fez politique. o casamento com a política. A sali mariage avec l'État. Fizeram o casamento com o Estado. Alors, E então, quatrième âge, quarta era, presque la mort. quase a morte. Les âges sombres. A era, então, sombria, escura. Mais, Dieu a promis Mas Deus prometeu qu'il restaurerait, que levanterait son église. que restauraria a sua igreja. Samson, Sansão, frère, irmão, tango kaka bandi kokotoye quando começou então a ir coabitar basi ya mokili, com as mulheres do mundo, frère, irmão, un jour, um dia ayekolinga mwasi moko ele veio então amar uma mulher Delila. chamada Delila. ototangi na Juge 16. Se lermos em Juízes 16, Cette femme-là, essa mulher, comme azalaki païenne, como era pagã, abandaki koflatter Samson então persuadia Sansão po alakisa ye para lhe mostrar puissance na ye, o poder dele, force na ye a força dele, eza wapi, se provinha de ezalaki onde? wapi. Se provinha de onde? Bafilistin deja bakooperaki na ye. Os filisteus já haviam cooperado com ela. Yo Delila, Dalila, sala tout, faça de tudo, flatter Samson, começa a persuadir a alakisa Sansão makasi leza. que ele te mostra onde vem a sua Soki força. kaka tokoki ye, Se nós lhe conseguirmos, tokofuta mbongo, te pagaremos dinheiro, tokopesa mbongo ebele. te daremos muito dinheiro. Alors Delila commence à flatter Samson. Então Dalila começou a persuadir a Sansão. Samson, Sansão, lakisa ma force leza agora. mostra-me de onde provém a tua Samson força. bandi kolakisa ye. Sansão começou a dizer-lhe 3 fois, 3 vezes, presque 4 fois, quase 4 vezes, on a lié Samson. que amarraram a Sansão. Comme 4 fois, 3 fois, Como 3 vezes, hein? sim, Presque, quase, l'église, elle dit la bataille, dans les âges sombres. que a igreja passou, que passou por dogmas. Ici, Aqui, à partir d'ici, a partir daqui jusqu'ici, até ali, c'est la restauration. é a restauração. Samson lobby. Sansão disse, Non, si vous avez la singa. não, se vocês me amarrarem com cordas, Yasika. cordas novas, Makasi na singa. a minha força vai terminar. Samson, Sansão, Delila, Dalila, azuba singa bakangi. pegou cordas e amarraram a Sansão. Yasika. Cordas novas.
Vos allez après. Disse, sejam prontos. Mas Samson vai buscar. Disse, os filisteus fizeram me buscar. Dalila gangue, Dalila gritou, Samson! Sansão, A Filisteu! os filisteus Bazara aí, obviamente. vêm sobre ti. Samson alamki. Sansão despertou-se Só de e gabu. quando fez assim, 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 de catânica. e aquelas cordas não vai rebentar. Qual força? Mas que força! Ah! Samson. Sansão, Nem não consigo. como é que você me mentiu? Não é que você não vai ganhar. Mostra-me a fonte da tua força. Porque agora, se me amarrarem Assim, assim, cá. com cordas novas Masala ela é mona no que teu. nunca foi Masala utilizada, mona musala teu. cordas que nunca foram utilizadas, aí toda a minha força vai terminar Ele mesmo. ajuda a candir. E então as cordas também amarraram de novo. Pela segunda vez. Samson. Sansão, A Filisteu é vazada eu. Filisteu vem sobre ti. Samson a mulher. Sansão acordou e rebentou as cordas. A melhor neguinho. Mas como é que então? Ele já não vai ter. Neguinho, eu sou Como é que você continua a me mentir? Ah, não. Então, Daqui você vai segredo aí. mostra-me o teu segredo. Moni. Diz, estás a ver? Se eu diz tudo de 7 tresses na Pegar sobre aí meio 7 tranças. mas tous les 7 tresses, Todas as 7 o tranças. E canicanhango, você amarrar. avec les cordes de lin, Amarrar então com cordas. na casa desse. Toda a minha força vai terminar. Ele lá cangue. Ela também amarrou de novo. E Samson, ele é Filisteu aussi toi. Disse, Sansão, Filisteu vem sobre Asa la ti. boue, cantani Quando cantani. fez tudo, acabou de arrebentar. Troisième fois. Terceira vez. Mais yo pensa. Mas você mesmo, Nengue nini, eu tô sanga como é que kaka. você continua a me mentir? Ye bisanga verité na yo. Diga-me a tua verdade. Bible lobi, A Bíblia diz, le kola balai ko tumsa como ningi. continuava então a importuná-lo, Samson, Sansão patience siri. não tinha mais paciência Afongo le motema. e abriu-lhe o coração. Frère, Irmão, sœur, irmã, que bago kende na mokili. cuidado em ir ao mundo. Bino ba jeune fille. Vocês moças, Attention avec les jeunes garçons du monde. cuidado com esses jovens aí do mundo. Eu digo toujours, mano, meu amigo, meu amigo. Queremos não. É meu amigo, meu Ah, amigo. Moninga Nangai, Moninga Mas é amigo Nangai. Nangai. Ele é só meu amigo. Queba. Cuidado. Juro que eu sutuga. O dia que você assustar, Diable a o double. e diabo te dá uma queda. Alessio Potopoto. E te faz mesmo lamber a lama. Estamos só um carita. Quando você acordar tarde demais. Bino me ba jeune garçon. Vocês também moços. Faites attention avec les femmes. Cuidado com essas mulheres. Même à toda na sainte esprit não vai ter. Mesmo se tem Espírito Santo até que Attention avec nível. les femmes. Cuidado com as mulheres. Il faut ça la queba. Você deve ter cuidado. Basta que na mocidade. Não se brinca com mulher. Só você ler. Se você cometer um erro, Oui. e cais. Makasi não precisa. E toda a tua força também acaba. Amém. Moi se assim ça va makasi. A mulher suga a força do homem. Le sumo ya como se ça va O makasi. pecado de adultério suga toda a força. L'impudicité. A prostituição, L'adultère. o adultério. Frère. Irmão, E afeblisaka mwana na nzambe. enfraquece o Filho de Deus. Esisaka puissance ya nzambe. Tira o poder de Deus. Esisaka nguya ya nzambe. Tira o poder de Deus. Atualmente a église como presque malili. Já que vemos que a igreja está sempre fria. Les gens sont devenus en As peseux. pessoas se tornaram todas pesadas. Quoi? Estão todos frios. Tiède. Estão todos mornos. C'est la modalité. É o mundanismo. C'est le péché. É o pecado. Dentro do vanhal. Nós estamos aqui sentados. Tous les hommes. Todo mundo. Todo le bimino pour la santé. Estamos aí como se fôssemos santos. Comme des saints. É como se fôssemos santos. Mais, Mas, nous sommes dans la bagarre. voltamos nos nossos bairros. Voltamos nas nossas casas. Oh, eu vou te gostar. O que acabaram de fazer. Oh, eu vou sair da O que vocês fazem por onde tem ido. Eu vou como tema não témoin. O teu coração é testemunha. Yango nezo lembisa. É que está a enfraquecer. Yango nezo tia lugar na É que igreja. está a colocar peso na Yango igreja. nezo tia mali na É que está a igreja. colocar frieza na igreja. Le monde. O mundo, Bíblia lo Bíblia diz, n'aime pas le monde. não ameis o mundo. Et le monde, ce n'est pas seulement la E o victoire. mundo não é somente o adultério. Toutes ces choses-là que vous faites. Todas essas coisas que vocês fazem. L'église, A igreja, un chrétien, cristão, il est différent. é diferente. Un chrétien, Cristão c'est un étranger. é um estrangeiro.
C'est un pèlerin. é um peregrino. Não podemos nos assemelhar ao mundo. Não imiteis o mundo. Les royaumes de ce monde, Os reinos desse mundo, la Bible a dit, Bíblia diz, de 1 Jean 2, 1 de João 2, verset 15, 1 de João 2,15. n'aimez point le monde, Não ameis o mundo, ni les choses qui sont dans le monde. nem as coisas que estão no mundo. Jacques 4, 4. Tiago 4,4. L'amour du monde, O amor ao mundo c'est l'inimitié contre é Dieu. inimizade contra Deus. Olinga mokili, Amar o mundo, olinga mokili, o amor do mundo, eza koyina nzambe. inimiga de Deus. Tolinga mokili te, Não amemos o na mundo biloko eza na mokili. e nem as coisas que estão no mundo. Surtout na ntango na biso oyo. Principalmente nesse nosso tempo. Tolingi komekola. Nós gostamos de imitar o mundo. Ambassadeur, Até irmãs. façon na bino comme ça basuki. A vossa maneira de preparar o cabelo. Auparavant, No princípio ezalaki différent. era diferente. Ezali l'histoire de message, Você vê uma irmã da mensagem l'histoire de Pentecôte, e uma mulher pentecostal, une femme païenne. uma mulher pagã. Il y avait une grande différence. Havia uma grande diferença. Mais le loyo, Mas hoje tozomona sua différence peut-être. não conseguimos mais ver a diferença Alolenge na bino basuki, na vossa forma de preparar o cabelo. voire même a pessoa na babá. Outros têm colocado até base nas Eza unhas. ponsa Mas verni. isso aqui é para que esse desejo Olha, de você vai verniz pensar, eza ponsa acrescenta. ya mexe. Isso é desejo mesmo do postiço. N'aimez pas le monde. Não ameis o mundo, Le irmão. O monde mundo, est qui sera mouillé en o zambe. mundo diminui o poder de La Deus. puissance de mon Diminui o poder Força do mon crente. Messias. Diminui a força de um crente. Samson fongoli motema. Sansão abriu-lhe o coração, Bi disse, ngai eu, depuis na botama. desde que eu fui nascido, Gilete tombele contra tena mutuna ngai. navalha nunca passou sobre a minha Nanu cabeça. bakata na suki te. Nunca me cortaram o cabelo. Depuis na botama. Desde que eu fui nascido, Banda na botama libuma mama na ngai. desde o ventre da minha mãe, a navalha jamais passou na minha cabeça. Soki bokati na suki. Se me cortarem o cabelo, Force na ngai ekolongwa. toda a minha força vai terminar. Na bozala suna makasi te. Eu não terei mais força. Na kokokana na moto nyonso. Eu serei como qualquer outro homem. Irmão, irmã, Eloko ezosala yo. a coisa que Eloko faz, ezosala biso. a coisa que faz, Tozala makasi. porque nós sejamos fortes, Liloba ya Nzambe. é a palavra de Tanto Deus. tozobatela eloba na Quando Nzambe. guardamos a palavra de Deus, Quando quando crescemos os mandamentos de yango Deus, nde makasi na biso. é a nossa força. Soki otiki Se liloba, deixares a palavra, otiki se parole, deixares a palavra okandisi e kokokendela começar a ir no mundo, muke aos poucos ir ao mundo, okosituka você vai assustar makasi nyonso que ekei toda a tua força vai. okomi kaka lokola payero Você, como esse pagão que você zombava aí. oyo ete sere na biso Essa aqui não é a nossa irmã. ye to frère kozi Esse kozala não é o irmão que estava aqui conosco. ye penza Sim, é mesmo ndenge ele. ni frère moko Mas como é que esse irmão está assim? Como é que essa irmã está assim? c'est parce que É porque, le frère o irmão ou a irmã il a abandonné la parole abandonou a palavra. et aujourd'hui nous le voyons E hoje nós vemos beaucoup de filles muitas filhas qui ont abandonné la vérité. que abandonaram a verdade, a mensagem. Regardez-les. Hoje, olha eles agora. Je regrette. Quando olham assim, começam a lamentar. Sim, é mesmo ele. É mesmo ele. Não se brinca com o diabo. Soki kaka. Sim. Bakati na subi makasi. Se me cortarem o cabelo, toda a minha força vai. Deli la juillet. Dalila então pegou ele Avant de se na kata. e fez dormir então sobre o seu colo, Na ba genou. sobre os seus joelhos. Abandi ko frater Samson. Começou então a persuadir a Abandi ko Sansão. caresser. Começou a acariciá-lo. Wana sai precisa ba filise. Aí já informou os filisteus. Aloyo oya. Dessa vez venham. Aloyo boza la pre. Dessa vez sejam prontos. A fomolinga motema na. Abriu-me o seu coração. Ba filise ba yena biscada. Os filisteus irem buscar deveram com Déjà dinheiro e já estavam todos escondidos aí. Ya flatter. Começou a persuadir Azui mutabegi mutu. e chamou uma outra pessoa Aí a kata Samson ba. para que cortasse o cabelo de Sansão. Akati kam Samson ba suki. Cortaram o cabelo de Sansão Nyonso kata. e tudo também havia sido cortado. Deli la gangi. Dalila gritou: Samson. Sansão, Ba filise. eis os filisteus, Asa pepe na yo. vem sobre ti. Samson amti. Sansão acordou, Abit kalamka. disse: deixa acordar. Nako
E dessa vez farei como fazia antes. Ele não sabia que a força já havia saído dele. O poder já havia saído dele. Os filisteus vieram e prenderam-lhe. Quando prenderam-lhe, e levaram até Gaza. E começaram a brincar com ele. Começaram a brincar com ele. Irmão, ele até começou a trabalhar no campo de moinho. E também furaram-lhe os olhos. Irmão, quando o mundanismo te entra, o diabo vai te furar os olhos. Ele vai te acegar. A verdade é essa que estão a te mostrar. Mas nada. Você até nem sequer vai se importar da verdade. Então não se brinca com o diabo. C'est ce que l'Église fait. É isso que a igreja fez. C'est ce que les croyants feront. É isso que os crentes fazem hoje. Mon frère, ma sœur. Meu irmão, minha irmã, Kalissa. lembra-te ainda. Quando você criou uma mensagem, quando você criou essa palavra, Est-ce que nous sommes aqui na mão? será que o poder que você tinha é o mesmo que você tem? Est-ce que nós Você é o mesmo. Hoje, compare a tua vida em relação a quando você criou a palavra aí no princípio. Será que você permanece o mesmo? Mas se não és mais o mesmo, o que acabou então de te enfraquecer? O que fez com que a tua força fosse? O que fez com que a tua força fosse? Mesmo o zelo de vir na igreja já não há mais. Para vir na igreja, devem te forçar. Devem te forçar. Devem te lembrar sempre. Faça inventário. Lembra-te, meu irmão. Lembra-te, minha irmã. C'est l'amour du monde. É o amor do mundo. Aujourd'hui, les gens Hoje as pessoas aiment beaucoup plus le plaisir amam mais os prazeres plus que Dieu. do que a Deus. C'est la prophétie É a profecia de Timothée 3. de 2 de Timóteo 3. À partir de verset 1 jusqu'en bas. Primeiro versículo até embaixo. Le plaisir Pessoas amando mais prazeres plus que Dieu. do que a Deus. Mas, Frère, irmão, un jour, dia, Samson, Sansão, là-bas dans la prison, lá na prisão, ele foi tão castigado e brincavam com ele. Talvez também como te tornaram. Desde que você voltou aí no mundo, tornaste brinquedo do diabo. Você tornou-se o brinquedo do diabo. Satanás agora está brincando contigo. Por quê? Porque você abandonou a palavra. Você agora tem amor do mundo. Você agora bebe cerveja. Com mulheres, essas coisas aí do mundo. Também você agora está assim. Não tens mais força nenhuma. Mas se você é um verdadeiro filho de Deus, se és um verdadeiro filho de Deus, você é uma verdadeira filha de Deus, ainda há esperança. Ainda há esperança. Mais ne jouez pas avec la parole. Mas não brinques com a palavra de Deus. Ne jouez pas avec Dieu. Não brinca com Deus. Commencer c'est bien. Começar é bem. Mais la fin. Mas o fim. C'est la fin qui compte. É o fim que conta. L'église a bien commencé. A igreja começou muito bem. Mas pendant le cours des âges. Mas durante o percurso das eras, a igreja ia se enfraquecendo. Mesmo a mensagem. Quando cremos a mensagem. Quando cremos a mensagem. Quel amour! Mas que amor! Quelle communion fraternelle! Que comunhão fraternal! Quelle joie! Que alegria! Quel zèle! Que zelo! Quel cri de joie! Que gritos de alegria! Você vê o teu irmão de longe? Com sua brochura. Ah, bien-aimé frère! Bem amado irmão! Que Deus te abençoe! Até não vale perguntar de onde é que ele veio. Mas que amor, irmão. Mas hoje l'amour est parti. o amor foi-se. L'amour est parti.
O amor foi-se. Il n'y a plus de communion fraternelle. Não há mais comunhão fraternal. Il n'y a plus d'amour. Não há mais amor. Il n'y a plus de cris de Não joie. há mais gritos de Il alegria. n'y a plus de la paix. Não há mais paz. Frère, Irmão, vous voyez l'église, você vem na igreja, culte, nos dias do culto, les bancs vides. umas cadeiras vazias. Pourquoi? Por quê? Parce que les gens, Porque as pessoas se entregaram muito nas coisas do mundo. le monde va rester. O mundo vai passar. La Bible dit tout A passera. Bíblia diz que tudo passará. Les cieux et la terre passeront. O céu e a terra passarão. Mais la parole ne passera jamais. Mas a palavra de Deus nunca passará. Dieu a promis. Deus prometeu Il restaurerait son église. que restauraria a sua igreja. Malgré Embora les insectes ont dévoré cela. que os insetos devoraram, Mais Dieu avait promis. mas Deus tinha prometido Il restaurerait son église. que restauraria a sua igreja. Samson, Sansão, malgré la apesar force est partie. que a força havia ido, Mais comme mas como il était destiné ele era destinado à un objectif, a um objetivo, là-bas, dans la prison, lá na prisão, la Bible dit, a Bíblia diz sa chevelure a commencé à pousser. que o seu cabelo começava a crescer novamente. Parce qu'il est allé sur Gobota. O seu cabelo começava a crescer. Gobota. Começava a crescer. Começava a crescer, começava a Un crescer. jour, ma E Philistin, dia os filisteus alors bien que, disseram: bon, tu vas célébrer les âmes de la mission d'Agon. vamos celebrar o nosso Deus Dans la Dagon. fête, il y a des Vamos âmes fazer uma festa de la mission d'Agon. do nosso Deus Dagon. A CP aqui, Bamunhon, Sumasangani. Todos eles se reuniram, se Ah, alegraram. bem, isso é Samson. Disseram, mandamos chamar então Sansão Ouais, après, pour participer à la fête. para que venha participar da festa, On va jouer na yé. para que brinquem com ele. Ah, ben, Samson. E mandaram chamar Sansão. Aqui, Peguna. Ele também foi até Ah, lá. digo, me maiti aqui. Começaram a levar ele. Ah, mas digo, fête, Começaram a festejar, então a festa estava a aquecer aí dentro daquela sala. Frère, Irmão, Samson, Sansão, en bref, Kazoba, em breve estou a dizer, ah, tu vas tomber, belé. havia tanta gente aí naquela sala Samson, e Sansão a poussé de permettre à poder poto. aproximou-se diante daqueles dois postes. Il a crié. Ele gritou, Il a crié. ele gritou, Encore une fois, Seigneur. mais uma vez, Senhor, Encore une fois, Seigneur. mais uma vez, Senhor, Na venger na ennemi na que eu me vingue destes inimigos. Frère, Irmão, la puissance est réveillée. o poder voltou, Mouillé, ils ont mis o Samson. poder voltou a Sansão, Na carte à prison. lá na prisão. Dans le dernier moment, No último momento, Yangwa Ningisi Bapoto, quando ele mexeu aqueles postes, na curioso, irmão, toda a casa caiu. na ye, Tanto Sansão na ennemi, quanto os inimigos, que eu morra junto com eles. frère, Irmão, Bíblia lobi, Bíblia diz, Bato Bakufa aqui, as pessoas que na morreram Coloana, naquele dia Alega Kebele, foram maiores em relação Yabanguna, aos inimigos Samson Pomaka que Sansão matou enquanto estava vivo. Mon frère, Meu irmão, Yobe, você também, Dans Mususu, talvez, Muyano Tekenda, o teu poder já foi. Puissance O Tekenda, teu poder já foi. Mas, Soko Zamona se Nanzambe, você é filho de Deus, Loba Lobola Samson, fale como Sansão. encore une fois Seigneur, Mais uma vez, Senhor. Malali Susokolo, Mais uma vez, Senhor. Donc Seranga Makasi, Me devolva essa Donc força. Seranga Bolingo, Devolva meu Donc amor. Seranga Isengo, Devolva minha Donc alegria. Seranga Communion, Devolva minha comunhão. Devolva meu teu poder. et Dieu est capable E Deus é capaz. de te restaurer. Deus é capaz de te restaurar. Parce que nous sommes au temps de restauration. Porque estamos no tempo de restauração. Regardez, Observe. il est revenu Lutero veio avec la com a justification. justificação. C'était le temps Era o tempo. de la réforme. Era o tempo da reforma. Réformer, Reformar. ele dit voilà que ça peut bon ça. Reformar significa arranjar. Il dit là, il voté à sa justification. Lutero veio pregar a justificação, mas Il a bagnon se sont quittés. não toda a palavra que havia sido Mas não restaurada. significa Ele quê? não restaurou a palavra. Il a réformé qui gagne. Ele apenas reformou. Aí é como ça. Ele veio arranjar Nous sommes avec outras coisas ça. que a católica havia estragado. Il était là bon ici. E Lutero então arranjou aquilo. Mas Baptême au nom du Seigneur o Jésus. batismo em nome do Senhor Jesus, Alors ça qui a moqué. ele não havia restaurado.
Continue toujours battre mon nom du Père. sempre continuava a batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quand Luther est parti, Quando Lutero foi-se, Luther est venu avec la justification. Lutero veio com a Le juste vivra par la o foi. justo viverá pela fé. Romains 1, 17, je crois. Romanos 1,17. Quand Luther a accueilli, Quando Lutero foi-se, Zamba Romonier, Deus tirou-lhe. deuxième fois, E segunda vez, Wesley Aye, Wesley veio. John Wesley veio avec la com sanctification. a santificação. C'était très important. É muito importante. La Bible A dit, Bíblia diz, Romains 12, Romanos 12, verset 14, 12 e 14, recherchez la paix de Hebreus 12 e 14, Avec tous, procurar a paz com et la todos sanctification, e a santificação, dans laquelle porque sem a qual personne ne verra le Seigneur. ninguém verá o Senhor. Não, meu juste. Pessoas que dizem, não, On dit, justo, on bater bien. sim, você Mais quer batizar, quotidien, mas não é mon frère, ma suficiente. sœur, Meu irmão, minha non, irmã, toi baptême. você que foi Mais batizado, tu voles encore. mas ainda rouba, Oyiba caramba. você ainda rouba, Osaka. você ainda mente, Omelaga coco. ainda bebe Olha cerveja, lá no basi. ainda és um mulherengo. Lucas sanctification. Procure a santificação, Lucas zamba petola yo. procure que Deus te purifique. Et la sanctification E vient a santificação vem en écoutant la ao parole. ouvir a palavra. Wesley accueilli. Wesley foi, Parce que nous organisons. as pessoas já haviam se organizado. Dieu dit, E je vais rester. Deus disse, vou restaurar. Atindis. Ele mandou Nous mais. sommes dans l'âge de la Pentecôte. Agora estamos na era de Pentecostes. C'était l'âge de restauration de tous les dons. Era de restauração de todos os dons. Justification, c'est bien. Justificação é Santificação é bom. bien. Santificação é bom. Mas, Comment m'accable? e agora os dons? Apôtre, Os apóstolos, dans l'église primitive, na igreja il y avait des primitiva, dons. lá tinha Il y avait tous dons. les 9 dons. Havia todos os 9 dons. Il faut aussi des dons. Então também deve haver Il faut le dons. Saint-Esprit. Deve haver o Espírito Santo. Restauration des dons. Então veio a restauração dos dons. C'était dans l'âge de Pentecôte. Foi na era Dans pentecostal. l'âge de Pentecôte, Na era pentecostal, la Pentecôte, qui sont les bangotés? não são os pentecostais de hoje. Os deuses caíram. Já caíram. Na tangu wanande, É naquele tempo, tangu, quando dans la rue Azusa, lá na rua Azusa, efficace Saint-Esprit Salamaki, quando houve derramamento do Espírito Frère. Santo, irmão, puissance yanzambe kitaki. o poder de Deus havia descido. Pardon, ils ont acquis de par la langue. Os dons voltaram, profecia, falar em línguas. Mas, Après cela, depois disso, ils se sont organisés. eles se organizaram. Dieu a dit, Deus disse, maintenant, agora, ce n'est pas les réformateurs. agora não são reformadores, Maintenant, agora será, un prophète. agora será um profeta. Parce que la parole de Dieu E a palavra de Deus vient toujours au prophète. vem sempre ao profeta. Et l'âge pentecôtiste. Quer era pentecostal, Et notre âge. como a nossa era, Nous sommes dans le même âge. estamos numa mesma era, Mais qui a des phases. mas que tem duas fases. Il y a l'âge pentecôtiste. Tem a fase pentecostal, Nous sommes dans l'âge de l'épouse. nós estamos na era esposa, L'âge de la parole. a era da palavra. Dans notre No temps, nosso tempo, la parole, a palavra, toute la parole, toda a palavra, de Genèse de Gênesis jusqu'à a l'Apocalypse, Apocalipse, est restaurée. foi restaurada. Parce que Dieu avait promis. Porque Deus tinha prometido, Selon Malachie 4, segundo Malaquias 4, 5 a 6, je vous enverrai Élie le prophète. vos enviarei Elias o profeta, Il ramènera le cœur des enfants vers le que Père. levará o coração dos filhos a seus pais. Par ce message, Por essa mensagem, frère, irmão, dans notre no temps, nosso tempo, au último dimanche, acabamos de aceitar. Deus nos mandou un serviteur, servo, William Monroe Branham, William Marion Branham, avec un ministère com um ministério extraordinário. Ministère là, O seu ministério, Motomogote, jamais um homem, Azara ministère là. jamais homem teve esse ministério. À part le Seigneur Jésus, Além do Senhor Jesus que tinha, Motomogote, nenhuma outra pessoa teve esse ministério. c'est un ministère particulier. Era um ministério particular. Frère, Irmão, le Seigneur o Senhor, en a parlé ele falou, dans Matthieu 17, falou em Mateus 17, verset 10 à 11. Mateus 17, 10 a 11. Allez lire à la maison. Vão ler em casa. Matthieu 17, 10 à 11. Mateus 17, 10 a 11. Marc 9, 12. Marcos 9, 12. Oui, mes frères. Sim, irmãos.
Acte 3, verset 19 à 21. Atos 3, 19 a 21. On a demandé au Seigneur. Perguntaram ao Pourquoi les Senhor scribes disent que porque os escribas dizem Oui. que ele agirá primeiramente. Ele viendra Ele agirá et rétablira toutes choses. e restaurará todas as coisas. Nous sommes au temps de rétablissement de toutes Estamos no choses. tempo de restauração de todas as coisas. Avec ce ministère, Com esse ministério, nous ensemble, a palavra de Deus les a restaurés. foi restaurada. De Genèse à l'Apocalypse. De Gênesis a Apocalipse. Nathan l'a vu. Nesse nosso tempo, C'est le message. é a mensagem Vous voyez qu'on sonne ça. que veio restaurar Baptême o au batismo nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. A igreja se calhou, Essas igrejas ficaram protestantes, metodistas. Pendant qu'on baptisait, Batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. mais c'est l'homme de Dieu, il a Mas o malheureusement, homem de Deus, William Aaron Branham, nem zamba pessier, a quem Deus deu Mouya, o poder aí a usão de Loba. que viesse restaurar a palavra, Aí a usão de baptême, veio restaurar o batismo, la divinité de a Jésus. deidade de Jesus Cristo. Toutes les choses, Todas as coisas, toute la parole toda a palavra est restaurée. havia sido restaurada. D'ailleurs, Aliás, avec ce ministère, com esse ministério, toute la parole de Dieu, toda a palavra de Deus, de Genèse à l'Apocalypse, de Gênesis a Apocalipse, est révélée. foi revelada. Et ça, sous-outé, Não é mais, oh, ni bon, mami, mon petit ou cali, não que ficou um mistério la Bible là, na Bíblia aqui. Não. Não. de Genèse à De l'Apocalypse, Gênesis a Apocalipse, tout le mystère todos os mistérios écrit, escritos, bien sûr, écrit. sim, certamente De escritos, Genèse à l'Apocalypse, de Gênesis a Apocalipse, oh, nous, ce petit cali qui, tudo aquilo que havia en ficado suspens, em suspense, oh, Martin Luther a petit cali, ou aquilo que Martin Luther Oh, deixou, John Wesley a aquilo ficado. que John Wesley oh, là, j'ai deixava, pensé que c'est ce aquilo cali. que os pentecostais Dans deixaram. notre âge, Nessa nossa era, avec ce message, com essa mensagem, tous les mystères todos os mistérios sont révélés. foram revelados. Nous vivons à l'âge de restauration, Vivemos na era de restauração, de rétablissement de toutes de choses. restituição de todas as coisas. C'est dans notre âge É na nossa era que tout doit être restauré. que tudo deve ser restaurado. C'est pourquoi nous disons, Só que nós dizemos, ce n'est pas la tête, não é a cabeça, mais c'est le mas cœur são os qui doit corações être que restauré. devem ser restaurados. Frère, Irmãos, frère, irmãs, Ana dit message. eu conheço a Ah, não, mensagem. mensagem. Sim, crie na Allez, mensagem. la citation. Eu conheço C'est citações. bien. Isso é bom. Mais ce n'est pas ça. Mas não é isso. Ça ne suffit pas. Isso não é suficiente. Não, mas Ana possa. Deus quer Il y a un tema na que os biso. nossos Elle corações va restaurer. sejam restaurados. Não, mas Ana possa. Deus quer. Il y a un caractère. Deus quer caráter. Caractère Caráteres. du Saint-Esprit. Caráteres do Espírito Santo. Ce n'est pas la nature humaine, Não é a natureza humana. le caractère humain. Ou um caráter humano. Naibaka te, Eu não roubo. nabundaka te, Eu não luto. naswanaka te, Eu não discuto. nasamona nzambe. Eu sou filho de Deus. Não, Okosi. estás a mentir. Atoyibaka te. Mesmo se não rouba, se não Omelaka mente, te. se você não bebe, Ozala mwana mukristo te. ainda não és um cristão. Pokoma mukristo. Para seres um cristão, Ezala batu mususu. há outras pessoas Azala mundimi te. ainda não é crente, Namelaka masema te. mas não bebe cerveja, Ayibaka pe te. não rouba, Abundaka te. não luta. Est-ce que elingolo baza mukristo? Será que se vai que ele é cristão? Elingolo baza mwana nzambe? Quer dizer que ele é filho de Deus? Loin de là. Longe disso. Okozala yibaka te, mais motema na yo. Pode ser que você não rouba, mas tens um mau coração. Le cœur doit être converti, régénéré. O coração deve ser regenerado. Mutu musu akoza na nzunzu. Outra pessoa pode estar aqui todo corajoso, como se não fala. Mais il est droit dans le cœur. Mas ele é reto, reto Mais no yo, coração. olha Mas pra você cá. é todo calmo. Motema mabe. Mas o mau coração, um coração C'est corrompido. pourquoi mon frère, É ma por isso, frère, meu irmão, minha irmã, le cœur doit être restauré. os corações devem ser restaurados. Dieu a besoin de Deus precisa caractère. de caráteres, Le caractère du Saint-Esprit. caráteres do Espírito Santo. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Temos que ser batizados do Selados do Espírito Santo, Espírito. selados do Espírito Santo. Parce que l'apparence aussi trompe. Porque a aparência também é Il y a trop enganosa. les hypocrites. Há muitos hipócritas Par l'apparence extérieure. pela aparência exterior. C'est le caractère. É o caráter. Je peux lire même l'homme de Dieu, Posso ler o homem de Deus? Abraham, Irmão Branham, dans les sermons, no sermão, je crois dans
Le départ soudain. No sermão, a partida, Le départ soudain secret de l'église. a ida secreta e súbita da igreja. Prêché le 12. Pregado no dia 12. Le 12 décembre. No dia 12 de dezembro. 10. Aliás, dia 10. Le 12 octobre Dia 12 de outubro 1958. 1958. Dans sa paragraphe 142. Parágrafo 142. Le départ secret soudain de l'église. A ida secreta e súbita da Prêché igreja. le 12 octobre 1958. Pregado 12 de outubro de 58. Paragraphe 142. Parágrafo 142. Vous pourrez porter le nom d'une église. Você pode carregar ou levar o nome de uma igreja. Vous pourrez porter le nom de Branham Tabernacle. Pode levar o nome de Branham Tabernáculo. Ou de l'église méthodiste. Ou da igreja Ou de metodista. n'importe quelle église Ou de qualquer outra que igreja vous fréquentez. que você frequenta. Ce n'est pas cela, Não é isso, mon ami. meu amigo. Vous voyez, Estás a ver? c'est quelque chose de différent. É alguma coisa diferente. Il s'agit de votre caractère. Trata-se do teu caráter. C'est à cela que Dieu regarde. É isso que Deus olha. Alléluia. Amém. C'est le caractère. É o caráter. Je peux me continuer. Posso continuar? Non pas juste le caractère terrestre, Não é somente o caráter terrestre, mais le caractère du Saint-Esprit. mas o caráter do Espírito Santo. Alléluia. Amém. C'est le caractère. É o caráter. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Onde estão os cristãos hoje? Comme à l'église primitive. Como a igreja primitiva. La Bible dit, A Bíblia diz nous devons retourner là-bas. que temos que voltar lá. C'est l'église primitive qui est modèle. A igreja primitiva, então, que é o modelo. Oui, mes frères et sœurs, Sim, irmãos e irmãs. c'est notre modèle. É o nosso modelo. Aujourd'hui, Hoje, nous avons beaucoup de gens nós temos muitas pessoas dans l'église na igreja qui ne sont pas convertis. que ainda não são convertidas. Frère, Irmão, c'est une honte é uma vergonha pour nous, les serviteurs de Dieu, para nós, os servos de Deus, d'avoir des enfants, de ter filhos, des filles, filhas des fils, ou filhos ou personnes namoradas. que namoram. Dans l'église primitive, c'est pas comme ça. Isso não existia na igreja primitiva. Même vous tous, Mesmo vocês, irmãos, parentes ils sont dans les messages. que estão na mensagem, Mais basi, mas mulheres, as suas filhas, parce que ça m'a maçonné. estão a fazer coisas, estão a namorar, Des vierges, estão a ser exploradas. c'est une honte. Isso é uma Dans vergonha. l'église primitive, Na igreja primitiva, maman Isaac qui te essas coisas não dit existiam. ma jeune fille, Vocês moças, parle à ma frère, à ma vocês sœur, filhos e filhos de parle à irmãos, ma sœur, réfugiée de Dieu. filhos de servos de Deus, Homem bomba, saibam se conservar. ça va paraître sonho. Parem de envergonhar os nossos pais. Na igreja ela pode dizer que Isso não existia na igreja primitiva. o mwana só namorado. Ou não, fulano aí está namorado, tem namorada. Ou não, eles fazem isso e aquilo. Le diacre Philippe, O diácono Filipe, diacre Philippe, um diácono, un diacre, un pasteur, não um pastor, un ancien, não um ancião, un mas diacre. um diácono, Frère, irmão, mais avec 7 filles mas com suas 7 filhas, vierges. com suas 7 filhas virgens. Lisons cela. Vamos ler isso. Acte 21, Atos 21, verset 8 à 9. Atos 21, 8 a 9. Acte 19, 28, acte 21. Atos capítulo 21. Nous partîmes le lendemain E partindo nós no et dia nous seguinte, arrivâmes à Césarée. e chegaram a Cesareia. Étant entrés dans la maison E tendo entrado na casa de Philippe, de Filipe,
l'évangéliste, o evangelista, qui était l'un des 7. que era dos 7. Vous comprenez de quoi? Acho que vocês entenderam. L'un des 7, Eu disse era dos 7, nós aqui moko ya 7 diacres. porque era dos 7 diáconos On a na Acte chapitre 6. que escolheram em Atos capítulo 6. Philippe, azaki diacre, Filipe era diácono azaki évangéliste. e evangelista. Il était l'un des 7. Era dos 7. Nous logeâmes chez lui. E nós nos hospedamos na casa On va dele. servir les baquets comme Servo de ça, Deus Philippe, foram se diacre. hospedar na casa de diácono Et Filipe. voilà, qui kuna bavanda ikuna. Se hospedaram mesmo lá. 9. 9. Philippe, il avait 4 filles. Filipe ele vierges. mesmo tinha 4 filhas virgens. Vierges. Virgens D'ailleurs, qui prophétisait? até que profetizavam. Alléluia. Amém. 4 filles vierges. 4 filhas virgens. C'est un honneur É uma honra aux parents, aos pais. honneur à l'église. É uma honra à Honneur à igreja. Dieu. É uma honra a Deus. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Où sont aujourd'hui? Onde estão elas hoje? Si nous sommes Se nós estamos, se l'église somos a du igreja message, da mensagem, nous devons retourner là-bas. temos que voltar lá. Oui, mes frères. Sim, irmãos e irmãs. Toutes choses Todas as coisas doivent retourner là-bas. devem voltar lá. Parce que nous sommes au temps de rétablissement. Porque estamos no tempo de restauração. C'est dans notre temps, É no nosso tempo, frère, irmão, que le Seigneur reviendra. que o Senhor voltará. Et dans notre temps, E no nosso tempo, c'est comme Élie. é como Elias. Elias o Après tisbita. avoir confronté ses Depois de ennemis, ter confrontado então, confronté les fausses depois de doctrines, confrontar as falsas doutrinas, frère, irmão, à la fin, no fim, il fallait la pluie tomber. a chuva deveria cair. Frère, Irmão, quand on va salir, confrontation avec 400 prophètes, quando foi então o desafio com os 400 profetas de les Baal, dieux de o Deus de lui, qui était le Elias, véritable que Dieu, era o verdadeiro Deus, à Longaki, ele venceu, a fait une réponse, deu a resposta, mort et Pelaki, o fogo acendeu et quoi il a hôtel. e caiu sobre o altar. Que Élie Porque Elias, o desbita, a rétabli l'hôtel de Dieu restaurou o altar de Deus par 12 por pierres. 12 Il pedras. représente 12 apôtres. Representam 12 apóstolos. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Et par le ministère, Pelo ministério de William Marion Branham, la parole de Dieu a palavra de Deus est restaurée. foi restaurada. Parce que nous sommes fondés Porque somos fundados en les fondements sobre o fundamento des apôtres dos apóstolos et des prophètes. e dos profetas. Jesus lui-même, Jesus Cristo ele mesmo la pierre angulaire. é a pedra da esquina. Donc, il y a l'homme. Quando Elias venceu, Alors, bien, allez, vous avez un prophète à Baal. disse então prenda os profetas de Baal e sejam todos eles mortos. Mataram e mataram eles. Jezabel a dit ça. Jezabel ouviu a notícia. Jacobo Disse, Mayada. vou matá-lo. Vou fazer do jeito que ele fez aos profetas. Il y a qui dans le monde? Elias vai no monte. Quando vai no monte, Limbi. ele cansou-se. Frère, Irmão, en bref, em breve, aqui go bunzama. ele foi se ajoelhar, Abandi go bondela. começou a orar. Abandi go bondela. Começou a orar. Parce que dans le pays, Porque ainda no país, 3 ans et demi, 3 anos e meio, e não chovia. Eli a bondeli. Elias orou Pour les noka. para que chovesse. Abi serviteur. Disse ao servo, Kende. disse vai. Kende go tala mula. Disse vai ver a chuva. Lisons. Vamos ler. 1 roi chapitre 18. 1 de Reis capítulo 18. 1 roi 18. 1 de Reis 18. Verset 41. 1 de Reis 18, 41. 1 roi 18, verset 41. 1 de Reis 18, 41. 41 à 46. 41 a 46. Et il dit à Acabe, monte, mange boaka. Il fait un bruit qui annonce la pluie. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído que anuncia a chuva. Acabe monta pour manger, pour boire. Acabe subiu para comer e beber, Mais Élie, mas Elias, montant au sommet du Carmel, subindo no cume do il Carmelo se pencha contre terre. e se inclinando sobre a Il terra, mit son visage e colocou então o seu olhar entre ses genoux. entre os seus joelhos Il dit à son e serviteur, disse ao seu servo, monte disse et sobe regarde du côté de la mer. e olha no lado do mar. Le serviteur montant, O servo subiu il y regarda. e ele olhou Il dit, e il disse, n'y a rien. disse não há nada. Il dit, Elias disse, cette fois, dessa vez, retourne. volte. Il n'y a rien. Não há nada. Serviteur dit, quel Elias disse, vai observar.
Mara mibale. Segunda vez, Mbula ezate. disse: não há nada. Mais Elia alobi. Mas Elias disse: Natina yoki ne ya bruit. eu já ouvi o bramido. Makelele ya mbula. Já ouvi o bramido de chuva. Kende kotala. Vou observar. Servir akei. Então o servo foi, Mbula ezate. disse: não há chuva. Kende su deuxième fois. Disse: vai pela segunda vez. Ezate. Não há chuva. Troisième fois. Terceira vez, não há Deuxième chuva. fois. Sexta vez, À la septième fois. na sétima vez, Frère. irmão, Amona ni pantalon. verão, a nuvem começou a ser a mão de um homem. C'était à la septième fois Foi na sétima vez que la pluie que a chuva, a tombé. caiu. Nous sommes au septième âge de l'église. Estamos na sétima era da igreja. Frère, Irmão, Dieu avait promis Deus tem prometido dans cet âge nessa era qu'il y aura que haverá la pluie a chuva, et la première a chuva et la temporal dernière e a saison chuva serôdia tomberont. cairão. Nous attendons. Nós esperamos. O message de ton limite. A mensagem de Donc, Deus. on a dit qu'on va pousser ça. Vamos ver que Frère, não poder, irmão. j'entends la pluie. Eu espero a chuva. Azoyo kama kelele. Ouço o bramido de chuva. Oh, mes frères et sœurs. Oh, irmãos e irmãs. Vous ne voyez pas comme ça. Você não vê assim? Mais il y a quelque chose Há alguma coisa qui est sur le point que d'arriver. está prestes a acontecer. Zacharie dit, Zacarias 10, versículo notre 1. Seigneur Dieu dit, Nosso Senhor demandez la disse: pluie. pede a chuva. Au Singapura. Pede a chuva. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Jacques 5. Jacques 5. Tiago 5. Verset 7. Tiago 5, 7. Bible a dit, Bíblia diz: il y aura la pluie. disse haverá chuva. Comme le laboureur a passé. Disse como o lavrador tem a paciência yakozela mumboto na ye. de esperar então de esperar o seu fruto. Bino pe boza na Vós patience. também sede paciente. Jacques 5 verset 7. Tiago 5, 7. Soyez donc patients. Sede então paciente. Frère, jusqu'à la fin du Irmãos, Seigneur. até a vinda do Senhor. Voici le laboureur. Eis que o lavrador Attends les précieux fruits espera o precioso fruto de la terre. da terra Pleine de patience. e tendo À paciência son égard. quando espera, Jusqu'à ce qu'elle réussit. até que receba Plus de la première et de l'arrière saison. as chuvas temporais serôdia. Vous aussi. Vós também Soyez patients. sede pacientes, Affermissez vos cœurs. fortalecei os vossos corações, Car l'avènement du Seigneur est proche. porque a vinda do Senhor está próxima. Mon frère, Meu irmão, dans notre âge, na nossa era, on va vous avoir patient. os que forem On va pacientes, abandonner qu'on dit os maté. que não abandonarem On a va fé, persévérer. os que perseverarem Malgré les difficultés. por as dificuldades, Malgré les problèmes. embora os problemas, Malgré les hauts et les bas. embora os altos e Mais baixos, ceux qui mas seront aqueles patients, que forem pacientes, nous verrons nós veremos la pluie. as chuvas L'arrière-saison. temporal La première saison e a serôdia cairão. Nzamba ukisa muya. Deus fará descer o poder, Molimo Santo. o Espírito Santo, Eko o kita. Espírito Santo descerá. Maintenant, Mas agora, Nzamba zopeza molimo Santo. Deus dá o Espírito Santo Moko ndamba. particularmente. Mais, Mas, mokolo wana. naquele dia, Kozala. aquilo será Église mobimba. sobre a Igreja Universal. Na Igreja Partout Universal, dans le monde entier. no mundo inteiro, Saint-Esprit o Espírito mokita. Santo descerá. Ça sera E será le ministère de l'épouse. será o ministério da esposa. Frère Branham n'a Irmão pas Branham, parlé. ele falou disso. Et frère Franck aussi n'a Irmão pas Frank parlé. também falou Ce n'est pas le disso. temps de lire. Não tem o tempo de ler isso. Mais frère, Mas, il y irmãos, aura la pluie. haverá chuvas. Frère, Irmão, bazo minimiser biso. então nos minimizar, Bazo minimiser biso. ele nos Nous minimiza. sommes humiliés. Nós estamos a ser Mais humilhados, persévérons. mas perseveremos. Ce jour-là, Naquele dia, nous verrons nós veremos la gloire de Dieu. a glória de Deus. Seigneur nous a promis. O Senhor é quem prometeu. Azam vous pas possible. Ele não é homem para mentir, ele vai cumprir isso. Mais soyons patients. Mas sejamos pacientes. Si nous persévérons, Se perseverarmos, nous verrons cela. veremos isso. Notre temps est parti. O nosso tempo foi-se. Je n'ai pas le temps de lire d'autres choses. Eu não tenho tempo de ler outras coisas. Le Saint-Esprit va vous éclairer. O Santo vai vos esclarecer. Nous devons respecter l'ordre. Temos que respeitar a ordem. Pour aujourd'hui, mes frères, Por hoje, meus irmãos, ce que je peux dire, o que posso dizer comme une écriture, como uma escritura, la dernière écriture peut-être, talvez a última escritura, Ephésiens 4, Efésios 4, verset 17. Efésios 4, 17.
Voici donc Eis então ce que je dis o que eu digo et ce que je déclare à le e Seigneur. o que declaro no Senhor Ce que vous ne devez plus marcher é que não andeis mais comme les païens. como os pagãos, Ils marchaient selon la vanité de leurs pensées. que andavam segundo a vaidade dos seus pensamentos. Ne marchons plus comme des païens. Não andemos mais como os gentios. 21. 21. Mais nous devons nous dépouiller. Mas temos que nos despir. Dépouiller. Despir mesmo. Voilà nyonso. Despir-se de Oza mabeza tudo. mokirité. Tudo que é do mundo, tudo que é de mal, tira. Totambula sulu baba païen. Não andamos mais como os gentios. Elingo lo bateko. Não quer dizer Totambula sulu boete. que não ande mais assim. Ce n'est pas ça. Não é isso. Ne marchez pas comme des païens. Não andar como pagãos C'est-à-dire, quer dizer doit se comporter é de não se comportar como os pagãos, de vivre de vivermos e lo balançamos a palavra de Deus Cristo. como cristãos. Alléluia. Amém. Si nous passons, Se apacentarmos, nous commençons à gloire ensemble. veremos a glória de Deus. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos, Parce que l'Éternel, porque o Senhor, notre Dieu, o Senhor nosso Deus, exécutera executará ce qu'il avait promis o que Ele prometeu. à Kukuxamu. Ele o cumprirá. Moula Ekononka. A chuva Frère descerá. Franck Alobi, Irmão Frank disse, ceux qui va véritable os chrétien, verdadeiros cristãos bazongeli, voltarem olingo, o amor, oya libosona. aquele primeiro amor, Ceux qui ont commis un même cœur, tivermos só um só coração, olimo moko, uma só alma, makanisi um moko, só pensamento, ozongeli bolingwana. e voltarmos àquele amor. Irmão Frank disse, Alors, então la pluie a chuva tombera. descerá. Que le Seigneur vous Que bénisse. o Senhor vos abençoe.